TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá, TV Amarne está no ar. O problema da superlotação nos presídios do Rio Grande do Norte, a questão da infraestrutura e o colapso no sistema penal. Por que o governo não vem conseguindo diminuir as fugas nos presídios? Quais seriam as alternativas? Esse é o tema da TV Amarne desta semana. O nosso convidado é o juiz da Vara de Execuções Penais, Henrique Baltazar. Doutor Henrique, prazer tê-lo aqui. Prazer meu. Eu começo fazendo a seguinte pergunta, doutor Henrique. Há quanto tempo o senhor está na Vara de Execuções Penais? Bom, eu trabalho com execuções penais desde 1990, mas de Natal estou desde 2011. E durante esse tempo todo, com toda essa experiência que o senhor vem nessa Vara de Execuções Penais, qual foi o período mais crítico? É o que a gente está vivendo atualmente? O período atual é o mais crítico porque os problemas foram se acumulando sem haver uma solução, né? Sem que o governo buscasse uma solução. E em 2015 nós tivemos umas grandes rebeliões nas unidades prisionais, promovidas por facções criminosas, e aí com elas o governo perdeu o controle efetivo do sistema prisional. Então, antes já tínhamos alguns problemas de fuga mais localizados, nós tínhamos uma superpopulação já que se verifica há vários anos, né? Mas em 2015 nós passamos a ter um problema mais sério com as facções criminosas atuando dentro dos presídios e com a sequência de mortes de presos provocadas por outros presos dentro das unidades prisionais. E por que não conseguem controlar justamente esses grupos, essas facções desses presos para se evitar esse caos? Eu diria que falta vontade política para enfrentar esse problema. As facções são um problema em todo o Brasil. Algumas delas existem em todos os estados do Brasil, né? Aqueles estados que resolveram enfrentar, elas têm conseguido controlar um pouco a atuação dessas facções e diminuir sua força. Outros estados talvez tiveram medo de fazer esse enfrentamento, ou não se sentiram capazes de fazer esse enfrentamento, como é talvez o caso do Rio Grande do Norte. Já aqui, primeiro, os governos anteriores nem reconheciam a existência das facções. Apesar de que eu discutia muito com o governo isso, e o discurso era que reconhecer seria marketing para elas. Bom, este ano, ou a partir deste governo, quer dizer, desde o ano passado, desde 2015, o governo passou a reconhecer a existência dessas facções e que elas têm força. O combate ocasional foi realizado mais pelo Ministério Público, menos pelos órgãos do governo. Não há um esforço concentrado, não há uma união de esforços entre a Secretaria de Segurança e Secretaria de Justiça, de forma que elas possam ser efetivamente enfrentadas e enfrentadas com inteligência, né? Enfrentadas com um planejamento. Como não acontece esse planejamento, elas se tornam mais fortes. E aí essa força elas têm demonstrado com as fugas, com os crimes controlados por dentro dos presídios e com os crimes dentro dos próprios presídios. Exato, que verdadeiras execuções que acontecem lá dentro, que chamam a atenção não só da justiça, mas de toda a população. Algumas dezenas de presos foram mortos dentro das unidades prisionais do ano passado para cá, mortes essas pelas quais o Estado é responsável e que o Estado vai terminar sendo obrigado a indenizar as famílias dos mortos. Agora, doutor Henrique, qual seria então a alternativa, por exemplo, ao regime semiaberto hoje? Como é que está a situação? As tornozeleiras que foram implementadas, qual é a avaliação do senhor? Aqui em Natal nós resolvemos, em acordo com a SEJUC, fazer uma nova experiência no regime semiaberto. O monitoramento eletrônico, chamada tornozeleira, ela era mais utilizada por todo o país nos saidões, naquele que o povo costuma chamar de induto, né? Aqueles períodos em que os presos são liberados para passar a semana em casa. Aqui a gente resolveu fazer de outra forma. Como o regime semiaberto do Rio Grande do Norte é cumprido basicamente em prisão domiciliar, no máximo com recolhimento do preso à noite em casa, ou no presídio, quer dizer. Em Natal, por exemplo, era recolhido uma noite e duas não. Em algumas comarcas, nem uma noite. O sujeito todo dia vai ao presídio, assina uma folha de presença e volta para casa. Então a gente resolveu fazer uma experiência que tornasse mais efetiva a execução do semiaberto. E daí passamos a monitorar os presos, através da tornozeleira eletrônica. Eles ficam em prisão domiciliar
de 8 da noite às 5 da manhã dentro das suas casas, e daí são controlados, a gente passa a ter um controle mais efetivo da execução penal. Isso só tem funcionado realmente no regime semiaberto. O regime fechado, nós temos uma quantidade de presos do dobro do número de vagas que dispomos. E aí torna um inchado os presídios. A superpopulação faz com que o Estado não tenha como ter um controle efetivo do interior dessas unidades prisionais, e depois a ação das facções e de presos tem forçado a que o Estado só consegue entrar boa parte dos presídios com o uso da força. Ou seja, o Estado tem o presídio, controla o entorno do presídio, controla os muros, mas dentro dos pavilhões, os agentes penitenciários, na maior parte das vezes, só conseguem entrar com o apoio da PM, do Grupo Batalhão de Choque, do Grupo de Operações Especiais, do próprio sistema penitenciário. Ou seja, o Estado não controla, daí as fugas acontecem. E por que então não há uma transferência desses líderes para outros presídios para separar? Dentro do Estado não tem para onde, né? Todos os presídios do Estado estão na mesma situação. Então o Estado não tem como fazer isso dentro do Estado, e até tenta fazer, desmanchar um pouco isso, mas não tem mais esse controle. Para os presídios federais há muita rigidez, há uma certa grande dificuldade em fazer as transferências. Alguns são transferidos, mas isso pouco adianta. Se você retira 10 líderes para o presídio federal, outros 10 assumem a função deles. Isso quando aqueles líderes, na verdade, boa parte deles não aparecem, né? Quando acontecem rebeliões, aqueles que aparentam ser os cabeças da rebelião não são os verdadeiros líderes. Eles são mandados por outro, para ser, como eles chamam, laranja daquele outro, que é efetivamente o líder. Até isso existe. Até isso. E então continua havendo o controle do sistema pelos apenados. E com relação ao monitoramento eletrônico que o senhor falou aí, esses 500, eles prestam contas, assim, são monitorados por quem? Pelo Estado? O Estado. Nós temos um sistema, o Estado contratou uma empresa que fornece esse acompanhamento. Essas tornozeleiras são monitoradas por satélite, né? E aí no sistema da SEJUC, os servidores têm na tela do seu computador, na hora que quiserem, eles conseguem saber onde aquele apenado do Estado. Então qualquer descumprimento das regras que foram fixadas, o servidor do Estado, o agente penitenciário, consegue identificar isso, comunica a vara de execução penal e a gente toma a medida cabível, que na maior parte das vezes é a regressão de regime, ou espera mandado de prisão. Algumas vezes, dependendo da situação, manda chamar o apenado para ele se justificar porque é que ele saiu, quando a saída é por pouco tempo. Essa possível saída a gente consegue identificar para onde ele foi, o que efetivamente aconteceu. E o índice de transgressão tem sido mínimo? Nós estamos aí na fase experimental, né? O sistema está no início ainda. Nem os apenados estão tão acostumados a regra, a obedecer essa regra, e também o equipamento ainda está passando por adaptações, né? Então, no início a gente tem ainda um número ainda grande de infrações praticadas. Acredita-se que esse número de infração vai diminuir muito, né? Mesmo esse muito, como eu digo, é em torno de 3% do número de apenados que todo mês pratica alguma infração. Então, ainda assim, é bem menor do que o número que fugia, por exemplo, do regime semiaberto normal. E isso, lógico, acaba desafogando também o sistema semiaberto, que tinha que estar lá para estar, né, passar a noite. É espaço que o Estado vai poder economizar. Por exemplo, o semiaberto em Parnamirim foi extinto, acabou o semiaberto Parnamirim. Todo mundo que estava no semiaberto Parnamirim foi transferido para Natal. O que resultou isso? O Estado dispensou um prédio que ele pagava aluguel para manter aquele presídio semiaberto lá, economizou esse aluguel. Os agentes penitenciários que trabalhavam nessa unidade foram transferidos para outra unidade, puderam reforçar o trabalho na outra unidade. Quer dizer, isso tem um custo, mas esse custo termina sendo econômico para o Estado, né? Virando economia para o Estado através do monitoramento eletrônico. E com relação ao sistema fechado, o monitoramento eletrônico não tem condições ainda? Não, porque o preso que está dentro do presídio, a forma de monitorar é outra, é trancar dentro dos muros, né? Alguns presos, isso está esperando que deve ser uma segunda fase desse projeto, porque o governo tem que contratar mais tornozeleiras
porque o número atual não é suficiente, mas em um segundo momento nós passaremos a monitorar aqueles presos que estão com problema de saúde, por exemplo, se o preso, mesmo do regime fechado, é encaminhado para o hospital, ou uma mulher que tem filho pequeno e ele precisa estar em casa cuidando do filho, ela pode cumprir a pena dentro de casa e passa a ser monitorada eletronicamente. Isso é uma segunda fase que a gente espera que ainda este ano a gente consiga já atingir isso aí. Vai depender da disponibilidade do governo em contratar mais equipamentos de monitoração eletrônica. Porque, por exemplo, no caso do presídio de Alcaçuz, que é o que a gente acompanha mais, assim, a superlotação, infelizmente, existe, ou seja, a quantidade de presos que existem hoje não seria adequada para estar lá, né? E a Alcaçuz, por incrível que pareça, não é o pior problema. A Alcaçuz, a capacidade seria oficialmente para 620 presos e tem mais ou menos 1.100, ou seja, quase o dobro da capacidade. Mas a cadeia pública de Natal, por exemplo, tem capacidade para 216 presos e tem mais de 500. Né? É bem mais do que o dobro. O CDP Zona Norte, com capacidade para 90 presos, tem 250. Tem quase 3 vezes a capacidade, o que cabe. E aí vai, todo presídio, quando você vai procurar, e está nessa situação do dobro ou mais do que o dobro de presos que cabe. A gente tem um grande número de fugas do regime semiaberto, de casos de preso, por exemplo, que ele dizia que não podia se recolher porque tinha sido ameaçado de morte. Bom, ele fica em casa com a tornozeleira, não tem mais esse risco de morrer quando vai para o presídio. É uma pressão a menos no sistema fechado. Mas, de uma forma geral, estamos vivendo um caos em todos os presídios do Estado? Não sei se todos, mas a grande parte dos presídios do Estado hoje está sofrendo uma situação de crise que precisa ser enfrentada o quanto antes pelo governo, antes que vire um caos total. E a questão da ressocialização é quase impossível. Não há nem como trabalhar isso. Né? Se você não tem espaço para o preso ficar, você também não tem espaço para trabalhar a ressocialização dele. Você não tem nem como ele mesmo procurar condições de se ressocializar, porque ele está cumprindo pena em um local que ele tem a cela para 20 presos que tem 80. Né? Como esse sujeito, esse apenado, vai tentar pelo menos pensar em alguma coisa para ressocializar-se num espaço desse, em uma situação vivendo como animal, nem animal, como sardinha em lata dentro de uma unidade prisional. E a situação dos presídios femininos também é a mesma coisa, doutor Henrique? Na Grande Natal temos, por exemplo, 2 presídios femininos, né? Um em Parnamirim e um em Natal para já apenadas. Esse Natal capacidade para 60 presos, hoje nós temos quase 100. O de Parnamirim também com capacidade para 60 presos provisórios, estava hoje com mais de 100 presas. Né? Então, a mulher precisa de um espaço maior um pouco do que o homem. Né? O homem se adapta melhor num espaço menor. A mulher tem mais dificuldade quanto a isso. E estamos assim com o dobro das mulheres que cabem nesse presídio. Então, as mulheres são presas e não tem nem onde você colocar. Então, a situação seria, por exemplo, de uma forma geral, a construção do novo presídio, como existe uma solução é construir presídios o quanto antes. Esse é o primeiro passo. Né? A solução vai bem além disso. Mas o primeiro passo para qualquer solução é construir. Exato. Você precisa ter mais unidades prisionais. Esse é o primeiro passo para qualquer solução. Se isso for implementado, podemos trabalhar os passos seguintes. Se isso não for feito, nada vai acontecer. Os passos seguintes seriam um trabalho de ressocialização, um trabalho de melhoria da segurança de qualquer unidade prisional, um trabalho de melhor atendimento, de melhor vivência, espaço para vivência dos presos, né? De melhor condição de trabalho dos agentes penitenciários. Tudo isso é o passo seguinte depois desse primeiro, que é espaço. Isso seria, eu acho, que um desejo comum não só de toda a população, mas também, claro, do juiz da vara das execuções penais. É isso que eu vivo pedindo há tempos, brigando há tempos para que seja feito. É que o governo tenha a sensibilidade política para ver que isso precisa ser feito. Depois que isso for realizado, então a gente pode pensar em qualquer melhoria no trabalho na execução penal. Então a gente precisa digamos assim, de uma ação emergencial, né, doutor Henrique? Essa ação era para ontem. Né? Isso já precisava ter sido feito, mas se for feito agora, vai ter resultados no futuro próximo. Muito obrigada, doutor Henrique, pela sua participação aqui no programa da TV Amarne. É um prazer. A gente vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa e informações pelas redes sociais e também mandar um e-mail para amarne@amarne.com.br. Até o próximo programa. TV Amarne.
a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.